Ah, vocês querem que grave? Se for possível, a gente gostaria, porque algumas pessoas falaram que não poderiam participar e que gostariam de ver depois. Então, estou gravando. Vai começar aí Ótimo. do segundinho. Dá uma boa tarde especial aqui para as professoras coordenadoras do nosso projeto de extensão, que é o Don Quixote. A Dani Everlin está aí, a Adriane Sartori. Não sei se o Henrique e o Junô já chegaram, mas muito obrigado por acreditarem nesse projeto, gente, por acreditarem numa educação realmente Olha, libertadora. tá gravando. Tem algumas pessoas que... Apareceu uma janela que eu nunca vi aqui, que é algumas pessoas que estão com problema de conexão se caírem para entrar de novo. Eu nunca vi essa mensagem, viu? Já estamos gravando. Já estamos em 67. Já começamos logo, logo. Como que eu abro? 68. Vou falar uma coisa, eu estou pedindo para meu filho, minha nora e meu netinho, nós estamos em isolamento aqui há 3 meses e meio, quase 4. Eu em isolamento absoluto. Aí meu filho, minha nora e meu netinho vieram nesse período morar aqui com a gente para não deixar eu e minha esposa sozinhos aqui em casa, né? Que foi ótimo. E eu tô pedindo para minha nora cortar o meu cabelo, ela finge que não tá ouvindo, muda de assunto. Eu tô vendo aqui meu cabelo tá cada vez mais estranho, assim, uns fios fora de hora. Chegamos a 70, Isadora. Ótimo, então vamos lá, vamos começar. Acho que a ideia aqui, gente, primeiro, bem-vindo a todos. Muito obrigado, Rudá, por aceitar nos ajudar nessa nova empreitada aí. Acho que a ideia aqui agora é a gente fazer mesmo uma conversa, um bate-papo, né? E a gente sugere uma organização diferente para o funcionamento desse encontro, né? Dessa aula, onde todo mundo vai aprender um pouquinho. A ideia é que a gente divida essa conversa em 3 blocos ou em 3 momentos, né? E que a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai apresentar alguns questionamentos agora, vamos abrir as falas aqui para algumas pessoas e essas pessoas vão fazer perguntas sobre o método, sobre o que elas tiveram de questionamento nessa primeira leitura que a gente viu que o professor Rudá encaminhou para a gente. E aí eu vou abrir, vão ser 6 perguntas que vão ser feitas nesse aqui também para alguns cursinhos parceiros. Eu hoje sou a coordenadora do Don Quixote, sou a presidente do Don Quixote, mas também sou coordenadora geral do Solidário, que é um outro cursinho, tem muita gente aqui. E aí o professor vai ler essas perguntas encaminhadas anteriormente Isadora, e Isadora, Isadora, respondê-las. E Isadora, aí a gente começa o nosso terceiro bloco, que Isadora. é para a gente ver quem ainda
vai ter alguma dúvida Isadora, depois Isadora, de todas as Isadora. explanações, todas as discussões. A gente abre para eles fazerem perguntas, em seguida o professor Rudá responde. Gente, tá super instável. Tá super instável. Isso, Henrique, se você puder assumir. Sim, vou assumir. Então, conhecendo o jeito que a Isadora gosta de conduzir as coisas, agradecer todo mundo ter vindo, o professor Rudá principalmente, por estar ajudando a gente aí no começo dessa empreitada. A gente abriu essa reunião não só para os voluntários do DocShot, mas justamente para poder contemplar mais pessoas e fazer um impacto maior, a gente abriu aí para os nossos colegas do Solidário, do Face Educa e para outros cursinhos. Os nossos professores coordenadores do nosso projeto do cursinho DocShot também estão juntando aí. E então o que vai acontecer é que esse encontro ele foi dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente separou algumas perguntas para fazer ao professor Rudá, que a gente separou. E no segundo bloco, a gente já coletou algumas perguntas do grupo inteiro e mandou o professor Rudá para que ele pudesse se preparar e falar sobre elas. E no terceiro momento, a gente vai ter alguém coordenando o chat para coletar perguntas que surgiram no meio da apresentação toda, e a gente vai fazer uma fila para que o máximo de perguntas possam ser respondidas dentro do tempo. Então, se a gente já pode passar para o primeiro bloco, ou tem mais alguma coisa que gostaria de ser falado? Acho que eu voltei. Isadora, o problema é que está picando demais a tua fala. Esse é o único problema. A gente ouve uma parte, outra parte não ouve. Mas Pois vamos lá. Parece Lady Murphy mesmo. Mas vamos lá, então? Vamos iniciar com as questões, o primeiro bloco, então? Então, a primeira pergunta, quem tinha feito foi a Isadora. Você consegue... Então, Isadora, eu gostaria de ouvir, nesse primeiro bloco, a voz das pessoas. Senão fica muito mecânico para mim. A primeira é a Isadora? Agora, isso. Tá dando para me ouvir agora? Dá. Ou tá muito ruim ainda? Então, vamos lá. Só que tá um delay para você. Eu queria sim. Eu já pedi para reiniciar ali o modem da internet e vou ficar no 3G enquanto isso, mas vai melhorar. Eu queria perguntar, professor, o seguinte: a gente deu uma lida, deu uma estudada até para escrever o nosso projeto, e a gente foi pego de surpresa com essa questão da pandemia, né? Essa loucura toda, esse afastamento. E, para mim, isso é muito contraditório com o próprio método que o Paulo Freire propõe, que é da proximidade, de compreender a realidade de cada estudante, da troca, do olho no olho. E aí isso foi impossibilitado. Mas diante de todas as confusões que a gente tinha, nós decidimos manter o projeto, mesmo que de forma à distância. E uma dúvida que vem nos pegando toda hora é sobre isso, e é a seguinte questão: é possível implementar, mesmo que de forma não totalmente, mesmo que não seja implementado de forma completa, o método de educação popular? É possível a gente fazer isso através da educação à distância, nesse distanciamento social? Nós, no Don Quixote, tentamos solucionar isso com uma proposta que a gente chama de orientação, que é um orientador, um professor orientador para cada estudante, que vai acompanhar o dia a dia, vai construir um plano de estudos, vai encaminhar temas para redação, vai ter um diálogo muito próximo, de estimular aquele aluno e de ajudar ele nessa organização e nessa caminhada para prestar o Enem. E aí a gente tem essa dúvida, a gente tentou falar um pouquinho sobre a sua visão disso. Beleza. Quem mais? São 6, né, vocês falaram? Isso.
Eu estou preferindo que todos falem. Quem é o próximo? Porque senão o ping-pong nós vamos até meia-noite, mais ou menos. Próxima é a Mariana. Mariana. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana. Boa tarde, Rudá. Eu sou diretora da coordenação pedagógica do cursinho. E a minha pergunta é baseada, né, nos estudos, nas leituras que eu já fiz, principalmente aquelas que você mandou. Eu fiquei pensando como que a gente faz para aplicar essa subjetividade que a educação popular preza quando a gente está falando de algumas disciplinas que são mais objetivas, por exemplo, química e matemática, porque eu consigo enxergar mais essa aplicabilidade em algumas matérias tipo literatura, história, filosofia, mas eu tenho uma dificuldade de conseguir enxergar isso nessas outras disciplinas. Ok. Bom, o próximo a Pronto, quem é perguntar- mais? O próximo Sou agora eu. é... Fala aí para mim, Henrique, só que eu tô me organizando aqui, que minha internet voltou agora. O próximo é o Miguel. Bom, eu sou o Miguel, eu sou o diretor da gestão de recursos humanos do cursinho. Peraí. Miguel. Por algum motivo o Mits mutou meu microfone sozinho aqui, eu não sei porquê. Mas enfim, meu nome é Miguel, eu sou o coordenador da gestão de pessoas do cursinho. E basicamente a minha pergunta se uma das estratégias da educação popular é associar elementos da vida dos educandos com o que está sendo trabalhado, como que podia associar coisas do cotidiano, tipo música, coisas assim que são mais atrativas para quem está estudando, tirar esses exemplos para ele e ter uma troca de conhecimento, como que isso pode ajudar e quais seriam as melhores práticas para poder associar esse tipo de prática, assim, o melhor jeito de conseguir. Ok. A próxima é minha mesmo. Ali na apostila que o senhor mandou para a gente, há uma crítica do modelo impositivo da escola, que dá até o exemplo das leis de Newton serem tratadas como leis. Então, partindo desse pressuposto, elas são incontestáveis, e isso não incentiva um debate que envolva o aluno, a realidade dele. Só que hoje o nosso problema está justamente o contrário. As práticas científicas elas estão recebendo um ataque constante, né? E, por exemplo, a forma da Terra, ela já virou uma questão de opinião. E as pessoas falam assim, eu acho que a Terra é plana, respeita a minha opinião, não vamos debater sobre isso. E a gente sempre parte da defensiva de falar que é um fato, e que a gente não já foi comprovado, que a gente não pode discutir sobre isso. Nesse contexto de 2020, como que a gente consegue defender essas ideias sem cair na armadilha de fazer uma escola impositiva de novo? Beleza. A próxima pergunta é do Léo. Boa tarde, estão me ouvindo aí? Ótimo. Boa tarde, todo mundo. Rudá, eu sou o Leonardo, sou tesoureiro, obrigado pela presença aí, Rudá, pela nossa ajuda. Minha pergunta eu queria saber como que pode ser a atuação de um cursinho popular, né, como o nosso, ou de um ensino, de um modo geral, dentro e fora de sala, para conseguir atingir as pessoas que podem estar um pouco distantes da gente, do nosso meio acadêmico, são as pessoas que mais precisam da nossa ajuda. E uma vez conseguido atingir essas pessoas, como que a gente pode atuar para ter um impacto mais transformador possível na vida dessas pessoas de comunidades desfavorecidas? Ok, Léo. A próxima pergunta é da Júlia Ottoni. E logo em seguida, acabaram as perguntas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde, gente. Meu nome é Júlia. Eu sou a coordenadora da comunicação. Eu sou a diretora de comunicação. E a minha pergunta é em relação ao silêncio tático. Eu queria saber sobre sua opinião sobre isso, se você acha que tem como empregar
o silêncio tático no ensino à distância e como você enxerga ele nesse nossa nova realidade de ensino à distância e no nosso novo normal hoje em dia. Tá. Agora acabaram as perguntas, professor, e o senhor já pode começar a explanação, se você quiser. Quer que eu meça um tempo? Não, assim, vamos fazer o seguinte, a nossa ideia é que eu falasse no máximo agora meia hora, não é? No máximo. Então, assim, são 5h20. Se você puder, daqui 15 minutos, me avisar, aí eu já tenho uma métrica aí de que eu estou na metade, tá certo? Daqui Ótimo. 15 minutos. Então, Tranquilo. quando der 35, 36 minutos. Então, vamos lá. Tem uma outra questão que se junta, mas eu vou pegar e respondendo aos pouquinhos, né? A primeira questão é como trabalhar com educação popular com EAD. Acontece que tem uma outra questão que talvez valha a pena começar por ela. Eu vou tentar ordenar. Ouvindo vocês, é engraçado, né? Eu vi no papel, era uma coisa, depois ouvindo vocês... 3, 4... Eu vou fazer o seguinte, ó. Fora da ordem do que vocês falaram. Vou começar pelo seguinte. Bom, vou começar pela fala da Mariana, da pergunta da Mariana. Veja só, o conceito básico da educação popular é a da construção da autonomia. O que significa autonomia? Significa não a liberdade total. Isso é um equívoco. Viver em sociedade não admite que a gente faça tudo o que a gente queira, ou que dá na telha. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente desrespeita o outro, desrespeita a convivência e entra no modo violência. Esse é um tema antigo, não só da educação, mas da ciência política, está em Hobbes, está em Locke, Rousseau, nos famosos contratualistas, e nos neocontratualistas, no caso recente, Rawls e outros autores. Então, o que é que está por trás disso? É que quando a gente vive em sociedade, nós temos que nos controlar. O nome na educação para esse controle, para a gente não fazer o que dá na telha, defender o que a gente quer, mas ao mesmo tempo respeitar o outro e estabelecer uma relação de convívio, o nome que se dá é autogoverno, ou autonomia. Né? Se vocês pegarem a palavra, vocês vão ver que nomia é norma, auto sou eu mesmo, então autonomia significa essa possibilidade, essa construção pessoal, que alguns autores chamam de inteligência intrapessoal, a inteligência do autocontrole, para que eu possa, de novo, defender o que eu penso, mas, ao mesmo tempo, eu saber que eu tenho que me controlar, porque se eu fizer o que eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, eu estou com uma raiva imensa do padeiro, aí eu vou e meto a mão na cara dele. Se for assim, além de eu ser possivelmente detido, eu nunca mais vou comprar pão naquela padaria. Então, nós vamos ter que estabelecer, administrar a nossa raiva e, naquele momento, engolir seco. O Freud chama isso de sublimar. No início da vida científica do Freud, ele dizia que a sublimação poderia criar neurose. No final da vida, ele percebe que é um movimento de saúde mental. Eu não tenho como pegar e fazer tudo o que eu quero, e a frustração faz com que a gente se amadureça, porque eu começo a saber que não é porque eu não consigo tomar café da manhã todo dia em Paris que eu vou morrer por causa disso. Eu sei que talvez eu tome café da manhã uma vez na minha vida, 2 no máximo. Né? Então, a primeira questão é essa. O objetivo central da educação popular não é criar sucesso individual, mas é criar situações para o desenvolvimento da autonomia. Então, qual é o primeiro passo para desenvolver a autonomia na educação popular? Aqui já entrando um pouco no que a Mariana falou. E eu acho que teve mais alguém que falou sobre isso, que foi quando falou sobre música, o Miguel. Então, veja só, o primeiro movimento é a gente tentar dialogar com a percepção do outro, do educando.
A percepção não é algo racionalizado. A percepção é aquilo que o sensível nos informa sobre o impacto da realidade. Então, eu entro num cinema que eu nunca fui, e se o cinema é meio assim inclinado para o lado direito e tem só uma luz no fundo, eu vou achar muito estranho aquilo. E na hora, ainda sem racionalizar, eu vou tentar me situar nesse lugar e tentar imaginar, bom, onde está a tela? Por que é desse jeito? Eu vou pegar e vou tentar, naquele momento, ver como que eu administro esse estranhamento. Então, a percepção se dá, no caso aí da entrada numa sala de cinema, pela visão, não é? E depois eu, pouco a pouco, pelo tato, vou vendo onde que eu vou sentar e eu vou descobrindo o lugar. Se eu inicio uma aula racionalizando, de cara falando teoria, eu não consigo lidar com essa primeira linguagem, essa primeira aproximação do educando com o mundo, inclusive com a aula. Então, nós, educadores populares, sempre dizemos, escola dá errado, essa escola formal, porque ela começa com teoria. O professor chega na sala de aula e fala, olha, antes de mais nada, vocês vão ter que comprar esses livros, e começa a escrever no quadro ou posta, lá, se ele tiver algum tipo de mecanismo de uso, né, de PowerPoint, ou que seja, uma lousa digital, o que for, ele vai colocando lá uma bibliografia imensa, e isso cria um distanciamento medonho do educando em relação ao educador. O que vai acontecer em termos de processo educacional? O aluno vai ficar cada vez mais vinculado à memorização, e ele vai sendo adestrado para só levar a sério aquilo que cair na prova ou no concurso. Ou seja, eu vou formando uma pessoa, mas de maneira completamente passiva. Ou, melhor, na educação ele é passivo, na vida social ele é ativo. Mas a ideia da educação popular é que a gente, através do diálogo com a percepção das pessoas, ou tentar buscar o que ele pensa, o que ele está sentindo sobre aquilo, a gente já liga as duas coisas. A vontade, o interesse da pessoa com a percepção, a subjetividade dele. Então, Miguel, quando você fala de usar música, se você não trabalhar a música como uma isca, uma didatização, ou seja, eu só passo a música para ficar um ambiente bacaninha e depois eu vou para a aula mesmo séria. Se você fizer isso, você não está exatamente dialogando com a percepção. Mas se a música for pensada dentro do planejamento de aula, como uma música de alguma maneira, ela se relaciona com o tema que você quer discutir. Mas a música, seja pela letra, pela harmonia, pelo ritmo, ela acaba trazendo um impacto para, no caso, o aluno, o educando, para que ele, logo em seguida, você perguntar o que você sentiu dessa música, e ele começar a falar, você vai ouvir várias vozes. Você não vai ter mais ouvir só a tua voz. E a partir dessas várias vozes, qual é o segundo movimento? Você tentar fazer com que a percepção de um dialogue com a percepção do outro, de tal maneira que as pessoas vão ajustando o seu olhar, aprendendo a falar com o outro, até que eu, professor, entro na jogada problematizando. E a partir do problema posto, que eu posso falar, nossa, mas então, o que o Paulo e o Leonardo e a Mariana falaram, mostram que, então, deixa eu ver se eu entendi, que vocês estão achando que é tal sobre esse assunto, mas perceba que a Júlia falou outra coisa. Então, eu posso dizer que tem duas visões nessa sala? Aí vamos debater isso, a hora que você fala vamos debater isso, começou o estudo. Mas você veja que o estudo nasce de um interesse que surge do debate, que começa com a percepção, né? Então, a música tem sentido se você, e a subjetividade, se ela é construída para trazer à tona em a sala de aula a subjetividade, o olhar específico que cada um tem sobre um tema que eu quero trabalhar, tá certo? Isso significa, portanto, que o currículo na educação popular não é que ele não é planejado, mas ele é alterado o tempo inteirinho. Por exemplo, na minha equipe, toda vez que a gente faz um curso, digamos que ele seja um curso de final de semana, todo final de semana nós temos, 4 horas na sexta-feira à noite e 8 horas durante o sábado.
Você sabe que cada período que a gente desenvolve uma atividade, toda ela planejada, a gente senta, a equipe inteira senta e discute a linguagem, qual foi o impacto, se a gente está indo para a linha correta, e se a gente perceber que a gente não está atingindo os objetivos, nós mudamos todo o curso. Já fizemos isso diversas vezes. Segunda coisa que tem que ficar claro, na educação popular não tem só um professor na sala de aula. Por quê? Porque nós estamos querendo promover o diálogo. Então, como nós estamos querendo promover o diálogo, em segundo lugar, como nós temos que ter uma atenção imensa, que o Paulo Freire até falou de círculo de cultura, nós adequamos um pouco hoje essa concepção de círculo de cultura, como nós o tempo inteiro estamos dando aula e ouvindo os alunos, as diferenças, e promovendo o debate coletivo para a construção da autonomia, é fundamental que a gente tenha mais de um professor na sala de aula no mesmo momento. Porque, em primeiro lugar, quando a gente tem mais de um, o cansaço do primeiro é naturalmente identificado pelo segundo professor, e ele faz apenas um gesto, ou fala, Rudá, deixa eu comentar um negócio, eu já percebi que eu estou pisando no tomate, ou eu já estou no modo avião, e eu não consigo mais ter a relação com a sala, e o segundo entra. E ele entra na sala, ou na discussão, e eu dou um passo atrás, eu fico do lado dele. Isso tem um segundo, já que eu estou falando de subjetividade, isso tem um segundo objetivo muito importante, que é estimular os alunos a perceber que eu não sou o dono da aula, que tem uma outra pessoa que está me interrompendo, e subjetivamente, não é racionalmente, os alunos começam também a perceber que eles podem falar a qualquer momento. E como eu quero diálogo, a base o professor precisa ser flexível, não é conhecedor de tudo. Claro, Graciela, é isso mesmo. Mas acontece que, às vezes, a gente sabe disso na teoria, mas na prática a gente dá a aula inteira. E a gente não consegue ouvir o outro lado. Então, é fundamental que a gente tenha também uma estrutura montada de aula em que ela seja um queijo suíço, ela não seja completamente montada do começo ao fim. Ela tem espaço para que o outro fale e para que nós, professores, tenhamos, digamos, a percepção e a sensibilidade de mudar a aula, se o rumo da discussão vai para outro. Não significa que eu mude exatamente de tema ou de projeto pedagógico, mas eu mudo o caminho da aula, né? Lembra que currículo vem do latim, significa pista de corrida. Então, eu mudo o trajeto da pista de corrida. Ela vai lá para a mesma direção, mas ela muda o percurso, cria um atalho, cria um desvio, e por isso que ter 2 professores, no mínimo, na sala de aula, em qualquer projeto de educação popular, é muito importante. Bom, então, eu já falei da subjetividade. Aí vem essa questão do silêncio tático, né? Professor, vou aproveitar para dar o aviso de 5h34. Ótimo, eu vou ter que correr, né? Sobre sobre o modelo impositivo de aula, né? E sobre as práticas científicas cada vez mais atacadas, né? Bom, a primeira questão na educação popular, tudo está em discussão. Tudo. O tempo inteirinho está em discussão. Portanto, essa coisa do mundo científico está em debate, isso é ótimo para nós, não é nada ruim. Nós achamos que o discurso científico, isso vem da fenomenologia, é o segundo discurso. O primeiro é o da sensibilidade, da percepção, como eu disse, e depois vem a teoria. É o segundo discurso. Agora, a questão por que a gente estuda? Não é para a gente colocar no pedestal o pensamento científico. É para a gente ler, através da linguagem, ouvir, ou ver, a experiência de outra pessoa. É isso que é educação. Ou seja, eu leio. O que tem diferente do humano para uma abelha, em termos de comunicação? É que a abelha vem de quilômetros que ela foi para ver se tem um campo de flores, chega na colmeia original e, através de uma dancinha, que vocês sabem, vocês devem ter visto já, ela pega e explica para os outros onde que está a plantação de flores que ela localizou. Acontece que a abelha não consegue falar o que aconteceu há 3 anos atrás. Ela não consegue falar o que aconteceu há 1000 anos atrás. Mas nós, sim. E por que nós conseguimos falar? Porque nós trabalhamos com a linguagem. Então, a linguagem faz com que todos nós consigamos fazer com que a nossa memória e a identidade da espécie seja elástica. Tem uma plasticidade
que os outros animais, seres vivos, não conseguem construir. Porque através da música, da poesia, através dos livros de história, através dos filmes, vídeos e assim por diante, artes plásticas, eu consigo passar a minha emoção e a minha experiência para o outro durante décadas, séculos, milênios, né? Eu acho um pouco difícil que alguém que se diz hoje cristão, ele tenha conhecido Jesus Cristo. Pode ser que tenha ocorrido, mas não tem muita informação sobre isso. Mas se ele diz que é cristão, é porque ele leu a experiência de Cristo e se identificou com ela. Então, isso significa que quando o que a gente precisa entender é que a humanidade ela é formada na medida em que eu tenho contato com as experiências humanas. É isso que forma a humanidade. E não é o livro que vai me dizer isso. É o livro, é a música, é a linguagem. Então, o que a gente tem que ter claro é, na educação popular, evidente que a ciência e o que o Isaac Newton falou estão em questão. E é evidente que uma pessoa que acha que a Terra é plana está em questão. E que a Terra ela é oval, ou seja, achatada nas pontas, isso está em questão. E como é que eu vou pegar e fazer o confronto das ideias? Eu vou fazer com pesquisa. Eu vou fazer a partir da dúvida. Ou seja, a sala de aula não é o espaço da verdade e da certeza. A sala de aula é o espaço da busca da verdade e da certeza. O tempo inteirinho. E é por aí que eu vou construir, pela dúvida, que eu vou construir a autonomia. Porque se o professor vier com a verdade, falando, não, mas isso aí é uma lei da física, como você citou, ele automaticamente está impedindo que o aluno desenvolva o seu raciocínio e descubra, ou se aproxime de algo que tenha sentido, não é? Então, aí vem a questão do silêncio tático, eu vou correr aqui com isso, justamente por causa do tempo, né? Mas em 2 momentos apareceu essa discussão sobre silêncio tático. Acontece que se eu promovo o debate o tempo inteiro para a construção da autonomia, se eu promovo o debate o tempo inteiro, eu não me coloco, claro que eu me coloco, né? O tempo inteiro o professor tem que se posicionar, porque senão ele é autoritário ao contrário, ou seja, ele é paternalista, ele diz, não, os aluninhos, coitadinhos, estão aprendendo a pensar, e como eu estou num pedestal muito maior, num nível muito... Só um segundo, gente, que eu vou fechar a porta do escritório, que meu filho entrou e deixou a porta aberta. Um segundo. Porta fechada, por favor. Pronto, então o professor, ele tem o dever de se posicionar e não tem uma postura paternalista, ao mesmo tempo que ele tem o dever de dizer que ele é autoridade na sala de aula, também não ser paternalista. Claro, se ele que vem com o plano, ele que avalia o aluno, ele que dá a palavra, é lógico que ele tem mais poder que o aluno. A questão é o método. Como é que eu construo o debate? Falo, olha, embora eu tenha uma formação e sou professor, porque você não tem essa formação, você tem uma experiência que eu não tenho. E muitas das questões que vocês já vivenciaram podem construir um conhecimento a partir do que eu também tenho de conhecimento e vivência. Como é que eu faço, então, para me posicionar e, ao mesmo tempo, eu não induzir, ter uma postura democrática, mas, ao mesmo tempo, não sumir? Eu ter o tempo inteiro controle sobre o que está sendo discutido na sala de aula. E saber se o espaço da sala de aula, o tempo inteiro está sendo respeitado para que tenha a construção da autonomia e do protagonismo do aluno. Isso significa o quê? Que se um aluno, em determinado momento, pegar e falar, eu bati na minha mulher, por mais ojeriza que você tenha, se você está no início da construção da sala de aula como um espaço de debate, de dúvida e não da certeza, se você no início do curso já dá uma trancada nesse aluno, ele vai se afastar do curso, ou vai ficar muito irritado com você, ou a partir daí fica apático, humilhado. É isso que é a ideia do silêncio tático. Se você, então, se segura, se administra, lembra do conceito de autonomia? E no momento que você perceber que amadureceu o espaço como um espaço de confiança, você vira para aquele aluno e fala, deixa eu te falar uma coisa,
Lá no comecinho, você falou que bateu na tua mãe, você não tem ideia como que eu fiquei meio assustado com isso. Aí o cara pode falar, mas assustado por quê? Eu falei, cara, você acha que é normal ficar batendo? Imagina se eu ficar irritado com você e eu reagir desse jeito. E aí eu abro um debate. Você vê que é uma renda, é um cuidado de construção, e a sala de aula é um templo nesse sentido, que você tem que cuidar o tempo inteirinho para ela não se esgarçar e os alunos se romperem como um espaço de construção coletiva. É possível fazer isso em EAD? Claro que é. Vamos lembrar, eu vou terminar aqui, embora tenha outras questões, eu retomo depois, mais à frente. Vamos lembrar que por que é que a gente acha que educar se dá em situação presencial, em sala de aula? Porque educar também significa aprender a viver com o outro. Lembra que eu falei, através da linguagem, a gente troca experiências e ouve a experiência do outro? Uma vez o Bartolomeu Queiroz, que foi um poeta fantástico de Minas, ele falou para mim, você sabe que ler e escrever é uma conta de matemática, né? Eu não sei nem se eu escrevi isso aí para vocês. Quem escreve subtrai algo da vida para que aquele que lê some a sua vida aquilo que ele leu, né? Então, por isso que quando a gente fala que educação é só presencial, nós estamos falando que essa conta de matemática ela se multiplica pelo número de alunos que está na sala de aula. Ou seja, um aluno negro fala para o branco como que é a vida dele. E se ele for da periferia, e se for um branco da periferia e um negro de classe média, ele fala como que é a vida na periferia para o menino de classe média, uma menina. E se uma menina está menstruada, ela pode pegar e falar para a outra do lado, nossa, é a primeira vez que eu estou menstruando, o que eu faço? E esse tipo de relação é que forma justamente aquela ideia que eu falei da construção da humanidade. A humanidade não vem pronta, ela se constrói através do diálogo de experiências que se dão entre humanos, né? E então, quanto mais acesso eu tenho, mais diálogos eu tenho, mais humano eu sou, né? E quanto mais ermitão eu sou, menos humano eu sou, mais próximo eu estou dos animais irracionais, né? Se é que existe animal irracional no mundo, né? Bom, então, por causa disso, a gente sempre fala que a aula só se dá em espaço presencial. Talvez, quando a gente tiver holograma, eu estou falando sério, viu? Esse espaço, mesmo estando distante, ele possa ser reconstruído, né? Porque eu vou ver as pessoas aqui na minha frente, no gestual, nas expressões faciais, tal, que hoje eu não consigo. Por exemplo, agora eu estou vendo a Selma, mas na verdade eu estou vendo um monte de bolinha com fotos fixas. Vocês imaginam a dificuldade de eu saber como que vocês estão achando que eu estou falando, né? Eu não consigo ver emoção. E na sala de aula eu vejo emoção e mais do que isso. Eu estou conversando com o meu colega de sala, falando baixinho, mas alguns nem falam baixinho. Mas do lado, isso também é aprendizagem. Aqui não, vocês não estão conversando entre vocês. No máximo no chat. Imagina o tempo que eu gasto muito superior a uma conversa se eu estivesse na sala de aula. Então, a primeira questão nós precisamos criar esses espaços de diálogo. Como é que a gente faz isso em EAD? Se a gente não transformar em EAD uma aula formal. Então, em EAD eu preciso pensar muito melhor no planejamento de aula. Isso significa que eu tenho que ter alguns espaços de roda de conversa, e não só espaço da aula cuspigis. O que eu estou querendo dizer? Mesmo que a aula seja dialogada no EAD, entre uma aula e outra, eu preciso criar uma roda de conversa, para que as pessoas possam falar o que sentiram. Falei, como é que está a tua vida? Eu estou até com dúvida, como é que vocês estão estudando? Porque a gente está em casa, vocês estão trabalhando? Estão saindo? Eu não sei como está vocês, mas agora eu tenho um tempo imenso para ficar lavando o banheiro, que eu não lavava, eu estou lavando louça, fazendo comida, como é que estão? Essas questões são fundamentais. Vou falar para vocês, não sei se vocês tiveram acesso recentemente a uma pesquisa, foi divulgada agora, com 33 mil jovens do Brasil, que foi promovida pelo Conselho Nacional de Juventude. E uma das questões mais importantes da pesquisa é que 50% dos jovens brasileiros, nessa pesquisa, né, que são entrevistados nessa pesquisa, dizem que o mais importante não é ficar estudando matéria, não. O que eles estão querendo é discutir sobre a vida,
sobre esse novo modo de viver que eles estão com medo. E nem metade diz que não sabe se volta às aulas. Então, nós precisamos humanizar o EAD. Ter rodas de conversa, pensar aulas num tempo muito maior, mais longos, ou seja, não é mais aula de 50 minutos, nem de 20. A gente tem que pegar e pensar um projeto de pesquisa para o aluno em casa, fazer em 2 dias. Então, esqueça esse negócio de vencer o livro didático, a apostila, porque vai ter vestibular. Não vai dar certo. E essa ansiedade do professor vai acabar prejudicando ainda mais o desenvolvimento do aluno, porque você está desumanizando a aula. No meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma guerra. Não dá para a gente fingir que não tem guerra nenhuma, porque vai ter vestibular. Isso não é possível. Então, o melhor é você ter um plano de projeto, um plano de aula em projeto, e que seja possivelmente multidisciplinar, ou seja, um projeto de pesquisa, em que as várias disciplinas entram. Lembre-se, alguém perguntou sobre isso, o mundo não é matemática. Você não sai na sala de aula e tem uma flechinha falando, isso é matemática, isso é biologia, isso é química. O mundo é, na pior das hipóteses, multidisciplinar. A matemática, a física, a biologia está toda incluída, a história, ela está toda incluída numa árvore, numa rua. Ali tem ação humana, tem mudança da temperatura. Nós, na escola, é que destruímos essa ou interdisciplinaridade e dividimos em áreas de conhecimento. Talvez agora com EAD a gente tenha que reaprender a dar uma aula sobre o mundo e parar de dar aula para o programa de matemática. A matemática tem que entrar a partir de um desafio concreto que pode ter relação com o vestibular, mas ela tem que dialogar com as outras disciplinas para a gente explicar o mundo. Então, talvez a aula tenha que ser pensada em uma semana e não em um dia. E através de um projeto de pesquisa dos alunos sobre o entorno escolar, sobre a sua casa, aquilo que ele pode acessar. E a partir daí, ao invés de eu ter encontro todo dia, através do EAD, eu posso ter 3 encontros durante a semana. Na segunda, na quarta e na sexta. E esses encontros, como nós estamos fazendo aqui. Ao invés de ter só um professor, nós temos 3, 4 professores de disciplinas diferentes, que vão se preparar antes para discutir a matéria deles articuladamente com o tema. É um salto cognitivo muito mais importante do que o professor saber o que ele vai falar e o aluno ser obrigado, ele que está estudando, a juntar a matemática com a geografia com o português, porque eles não dão aula juntos. Se vocês puderem, tente acessar informações sobre a pedagogia da alternância na internet. Se vocês tiverem dificuldades, eu mando. Essa é uma concepção francesa que foi desenvolvida aqui no Brasil, na área rural, em que os alunos ficam 15 dias numa espécie de internato na escola e 15 dias com a família. Quando eles estão 15 dias com a família, educação rural no Brasil, né? Quando eles estão 15 dias com a família, eles têm um plano de pesquisa e de ajuda aos pais, tanto na casa como na produção agrícola e na criação animal, que depois essas pesquisas eles levam como elemento de estudo na escola durante 15 dias. A escola, portanto, estuda o que eles pesquisaram e também desenvolve informações, respostas, para ajudar na produção e no dia a dia da família quando ele volta 15 dias depois. Por isso que é chamado de pedagogia da alternância, né? Eu acho que é importante vocês começarem a ampliar a concepção pedagógica de vocês para a gente não repetir os erros que a gente tem em sala de aula, aquela aula bancária, formal, em que o professor é o gênio da raça e o aluno é uma besta, e começar a desenvolver isso na ânsia de rapidamente desenvolver todo o currículo que vai cair no vestibular. Pior, quando a gente faz isso no EAD, a aula fica ainda mais pesada e mais autoritária. Olha, nessa primeira rodada, eu gostaria de falar sobre isso, embora tenha mais questões para conversar, mas como eu vou fazer uma apresentação que acho que algo que eu disse aqui vai retornar, eu vou parar por aqui. Eu vou fazer uma sugestão aqui, Henrique, Isadora, vamos de novo ver, vocês 6 que fizeram a pergunta, ver se eu respondi mais ou menos antes de eu ir para o segundo módulo. Vocês acham que foi mais ou menos? Ficou algo no ar? Não só respondeu, mas como deu uma expandida gigantesca no nosso conceito de educação.
A gente está, inclusive, trocando mensagens em diversos grupos aqui e tá só elogios, tá sensacional a conversa. Beleza, e aí? Isadora, Mariana, Bom, Miguel? Ó, eu a minha questão também foi mais do que respondida. Então, eu estou assim, muito feliz, porque Ah, realmente foi bem esclarecedor. E eu ia beleza. falar E exatamente o Thiago? que ele falou. Só um segundinho, pode falar. Eu vou buscar aqui a pesquisa. Só um segundinho. Pode falar, Isadora. E aí eu ia até falar o que o Henrique falou. É ruim que você não está conseguindo ver as trocas, mas assim, as mensagens estão só elogios, todo mundo está gostando muito, então tá bem interessante. E aí Então, vamos... eu queria te diga. perguntar, professor, se você vai ler as perguntas, se você quer que o Henrique leia, se você quer que outra pessoa leia. Não, Isadora, o que eu estou querendo é o seguinte, você e o Henrique já falaram, eu só quero saber se o Léo, a Júlia, a Mariana e o Miguel, se um deles gostaria de puxar alguma coisa que eles acham que eu poderia ter falado e não falei. Se não tiver nada, tudo bem, fica em silêncio. Mas se um dos 4 que não falaram aqui tiver, falar, Rudá, eu queria que você desenvolvesse mais isso, seria legal para mim. Mariana, Miguel... A minha questão Léo, foi esclarecida. A minha questão foi esclarecida, Rodar. Beleza, Léo. a minha também. A minha também já Beleza. foi. Bem tranquilo. Você explicou bem Ok, direitinho. Júlia. Mariana... Acho que a Mariana caiu na hora A minha que ela ia questão falar. eu caí bem na hora que eu fui falar, mas a minha questão foi respondida, sim. Ah, então tá Muito bom. Não, então mais fica tranquilo. respondida. Ó, sobre a pesquisa, eu vou mandar depois para a Isadora, para o WhatsApp. Assim que terminar, eu vou mandar a pesquisa do Conselho Nacional de Juventude, tá ok? Ela foi lançada agora. Eu recebi por eles e já mando para vocês, o Thiago que pediu. A segunda parte, Isadora, o que eu fiz? Eu resolvi juntar todas as questões, então você não precisa ler, para fazer uma fala geral. Ótimo, o que você legal. acha? Acho legal, acho bom, que aí a gente tem, inclusive, mais tempo para te ouvir também, que está muito enriquecedor. Eu vou falar, então, o seguinte, eu vou ler quais foram as questões de maneira resumida, não vou ler exatamente tudo. Eu vou ler as questões que foram enviadas para mim e eu desenvolvi em 6 eixos. Isso aqui é uma dica. Quando a gente vai dar aula, a pior aula que existe é aquela que o professor fica surpreendendo os alunos o tempo inteiro, eles não sabem para onde eles estão indo. Isso é deselegante. Se a gente quer construir autonomia, a gente tem que falar para os educandos, os alunos, qual que é o percurso da aula, para eles saberem se eu estou no começo, no meio ou no fim. Então, eu estou falando que eu vou falar em 6 itens, porque eu vou falar o item 1, 2, e vocês vão conseguir administrar a ansiedade ou entrar na minha fala, porque sabe que eu estou passando por um outro item, estou chegando perto do final, e assim por diante, tá ok? Isso é sempre importante, a gente deixar claro para o aluno para onde que a gente vai. Mesmo que na primeira hora ele ouça e nem conecte direito, mas se ele anotar, em algum momento ele vai voltar lá no caderno, na anotação dele, no celular e tal, e ele vai falar, ele está aqui. Isso é importante, o aluno se sentir sujeito da aula. A gente não pode ter uma relação de sujeito-objeto numa aula, porque senão não construi autonomia. A relação é sujeito-sujeito. As questões que foram colocadas para mim foram: como criar uma educação mais inclusiva, como conciliar com os conteúdos exigidos em provas e vestibulares, os conteúdos exigidos formalmente, seja na Base Nacional Comum Curricular, seja no Enem, nos vestibulares. Sobre o conceito de cultura, uma pergunta super interessante. Como abordar alunos com realidades distintas, seja uma sala heterogênea. Sobre avaliação, relação educador-educando, sobre formação de professores, sobre vestibular e como foi educar durante a ditadura. Essa questão da ditadura eu vou deixar por último, porque é mais uma localização histórica, né? Então, eu dividi, como eu falei para vocês, em 6 subitens da minha fala. Primeiro, sobre essa questão, como ser mais inclusivo, como desenvolver educação popular, no caso aqui, eu não falei a questão inteira, mas em escolas públicas e assim por diante, eu vou falar para vocês o que a gente desenvolveu, um projeto que a gente desenvolveu ao longo de muitos anos,
que hoje a gente dá o nome de comunidades educadoras. Eu mandei para a Isadora 2 vídeos que ela disse que ia passar para vocês. Eu não sei, Isadora, se você já passou ou vai passar depois. Por isso que eu falei, não sei se passou, porque não sei se os vídeos estão com eles. Nós desenvolvemos a primeira vez esse programa Comunidades Educadoras. Passou? Então tá ok. Nós desenvolvemos a primeira vez em Contagem, aqui em Minas Gerais, e com esse programa nós ganhamos um prêmio da Unesco como melhor experiência de educação pública do Brasil, 2016-2017. Hoje a gente desenvolveu depois em Conceição do Mato Dentro, em Sabinópolis. Hoje a gente está desenvolvendo em Suzano, na Grande São Paulo. O que é o programa? Aqui eu vou falar dele porque vocês vão ver como que os princípios da educação popular e do Paulo Freire estão num projeto educacional. Para quem quiser ter acesso ao desenvolvimento dele, eu vou passar no chat, antes de eu começar, vou passar aqui no chat o site da nossa entidade. Estou digitando aqui. Pronto. Se vocês entrarem nesse site, que eu postei no site, no chat, vocês, clicando numa aba escrito Projetos, vou colocar aqui o nome da aba, aí vocês cliquem em, eu não sei se é Suzano. Aí nessa página de Suzano, que vai abrir para vocês vão ter acesso aos 2 vídeos que eu mandei para a Isadora, aos documentos, cadernos, a linha do tempo de construção do site, tudo, tá bom? Mas vamos lá. O que a gente fez na comunidade educadora? Em primeiro lugar, nós temos a ideia central, vocês já sabem por quê, o respeito à cultura, a ideia dos outros. Obrigado, Yasmin. Yasmin colocou no chat o link certinho. Então, a primeira questão nós achamos que a escola tem que ir até a casa do aluno e falar com os pais para entender qual é a condição de vida do aluno, qual que é a capacidade e a possibilidade dos pais acompanharem a vida escolar do aluno. Qual que é o acesso que ele tem a bens culturais, igrejas, ou como que é a vida social, se eles passam fome, se eles têm uma vida insalubre, porque tudo isso nos interessa. Tudo isso redefine a organização das turmas e redefine o tipo de aula que eu vou dar. Então, a primeira questão que nós fazemos nesse programa, chamado Comunidades Educadoras, é formar ao menos um professor em cada escola da rede, no caso, a rede municipal, para que ele faça 2 visitas por semana a uma família de aluno da escola dele. Se a rede é muito grande, a gente define o seguinte critério: alunos que tiveram queda brusca de aprendizagem nos últimos 6 meses, alunos que têm sinais de abandono social, alunos que vivem em região de alta vulnerabilidade social e alunos que são autores, ou foram, ou vítimas de violência na escola, porque se for fora, é sinal de abandono, de certa maneira. Se um aluno de cada escola, ele tiver enquadrado em 2 desses 4 critérios, ele entra numa lista e aí a família passa a ser visitada. O professor volta, esse professor que nós chamamos de articulador comunitário, ele volta para a escola e posta isso num programinha do projeto, e esse programinha já classifica as informações em algumas abas, e a partir daí nós criamos um relatório analítico e analisamos caso a caso para classificar os casos em casos de urgência, casos urgentíssimos e casos que são preocupantes, mas eles não têm nem urgência nem muito grande, radical, aguda, nem uma urgência mais amena. Para cada uma dessas situações, a gente discute com 3 redes. A rede da educação, que é a secretaria, diretores de escola, pedagogos e professores. Inclusive,
discutindo se é o caso de reenturmar aluno, se é o caso de criar, daqui a pouco eu vou falar, o GTD, vou explicar o que é isso, e assim por diante, mudar o currículo, o tipo de aula, a rede das secretarias da área social, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte e quando tem guarda municipal, e a rede que a gente chama territorial, são 3 redes, então. Rede territorial é Conselho Tutelar e Associação de Bairro. Vocês estão vendo que para nós educação se dá pelo Conselho Tutelar e pela Associação de Bairro, e pela família. Educação não é só escola. Então isso significa que vocês do cursinho não tem que imaginar que a aula com seus alunos ocorra, ou a formação deles, só no cursinho. Ocorre no local onde eles trabalham, ocorre com a família, ocorre no final de semana, quando eles jogam futebol, ou estão numa festa, ou ocorre. E a escola precisa dialogar, a escola formal, com esses outros momentos de aprendizagem. E ser um local também que as pessoas conversem sobre isso. E vocês precisam adaptar a aula. Vocês imaginam vocês terem um aluno que sofre abuso sexual diariamente. Vocês vão ignorar isso na montagem de uma aula, do espaço de convivência, de acolhida dessa pessoa, para ela ver na escola e na discussão. É isso mesmo, Aline. O GTD é da UFMG, do Centro Pedagógico da UFMG. Então, quando a gente tem essas informações, a gente cria essas redes e nós fazemos formação de todos os funcionários, servidores, quadros que envolvem essas redes, lideranças de bairro, isso o tempo inteiro. É a ideia da educação a vida toda, né? E não só do próprio aluno, mas de todos aqueles que estão ao seu redor, né? E a partir depois disso, a gente descentraliza esse programa por regional. O que eu queria dizer para vocês é que uma das soluções na área pedagógica é a gente ter, digamos que eu estou numa escola formal, eu tenho 5 dias úteis da semana, um deles eu deixo em aberto. O GTD, que é esse grupo de trabalho... o D eu não consigo lembrar. O GTD, que foi criado pelo Centro Pedagógico da UFMG, diferenciado, isso, obrigado, Thaís. O grupo de trabalho diferenciado tem essa concepção dos professores avaliando as turmas, eles conseguirem perceber quais alunos têm dificuldades similares. A dificuldade nunca vai ser igual, mas similares. E, a partir daí, eles propõem um GTD, que é um grupo que, no centro pedagógico, ele se desenvolve durante 6 meses, mas ele pode se desenvolver durante 2 meses, dependendo do problema. Então, nós temos que deixar na grade curricular e na grade horária da escola, nós temos que deixar pelo menos um dia, ou melhor, quarta-feira, para que você reenturme todos os seus alunos, não mais na mesma sala, obviamente, mas por dificuldade ou por capacidade. Digamos que eu tenho alguns alunos que não estão enfrentando nenhuma dificuldade muito acentuada, mas eu percebo que eles têm uma inclinação maior para a arte. Eu faço o GTD de arte e esporte, por exemplo. Os GTDs são sempre multidisciplinares, porque tem aquela concepção que eu falei no início. Essa é uma maneira do cursinho também trabalhar com alunos, e não trabalhar todos os seus alunos como massa, mas você trabalha a individualidade. Você sabe que no Zoom, você pode criar subgrupos, não sei se vocês sabem disso, mas eu posso fazer uma reunião como essa, agora nós estamos com 81 pessoas, e eu posso determinar em certo momento que se dessa sala aqui ela se subdivida em 10 outras salas. E quando der o tal horário, o próprio Zoom já coloca todo mundo de novo nessa salona aqui. Eu posso, portanto, desenvolver uma série de práticas que, ao mesmo tempo que eu falo com todo mundo da sala, eu subdivido a sala por dificuldades, aptidões e assim por diante. E eu, inclusive, posso criar GTDs que movimentam o tempo inteiro uma única turma em várias outras turmas. E mais do que isso, eu posso, com isso, começar a fazer uma observação para saber quais alunos lideram melhor,
quais alunos são autoritários, quais alunos são melhores em artes, melhores em matemática, e eu consigo, pouco a pouco, compor grupos heterogêneos em que um possa ajudar o outro em algo que ele não é tão bom, e esse outro que é bom em algo que esse primeiro não é tão bom, ele possa também contribuir. Isso cria a ideia de que nós dependemos um do outro, que ninguém é tão bom em tudo, pode ser bom em algo, mas não em tudo, para justamente criar o respeito à convivência, lembra, educar, e também a autonomia. Lembre-se, a melhor sala de aula, aqui eu já falei uma outra questão que eu vou recuperar em seguida. A melhor sala de aula é a sala heterogênea, é aquela que parece mais com a rua. Quanto mais homogênea for a turma, mais estímulos de uma única linha eu vou ter. Se eu tenho numa turma só alunos de matemática, eu vou ter, portanto, bons matemáticos, mas péssimos poetas. Pessoas frias. Mas se eu tenho numa turma bons em matemática, geografia, em poesia, em artes, em futebol, em vôlei, em natação, em jogo de xadrez, eu consigo desenvolver um cardápio de estímulos que eu tenho condições do aluno, se ele quiser, ele crescer em todas as áreas. Então, a primeira questão é essa: quanto mais heterogênea for a turma, mais adequado é o projeto pedagógico. E retomando, eu tinha dito para vocês que o espaço de sala de aula, essa segunda máxima, é o espaço da dúvida. Quando ela se torna o espaço da verdade e da certeza, ela se estagnou. E ela está mais próxima da doutrinação do que de uma aula de construção de sujeitos do curso e da sua vida, né? Então, é importante a gente entender que no GTD a gente tem que fazer o exercício de um lado, da construção da autonomia, que eu já falei, mas também da admiração. Esse é outro conceito freiriano. Admirar-se significa mirar, olhar de fora. Então, todo projeto pedagógico e aula tem que pensar num exercício em que o aluno saia de si e se veja. É só assim que ele constrói a autonomia. Se eu faço tudo mecanicamente, eu não sou dono, não tenho consciência do que eu faço, né? A palavra consciência é fundamental para o freirianismo. Mas se eu tenho aulas em que, por exemplo, eu divido a sala em dois grupos, um é contra o Bolsonaro, outro é a favor, e aí eu dou 15 minutos para eles se prepararem para um debate. Aí eu abro o debate, eu posso fazer isso aqui tranquilamente com EAD. Abro o debate. Depois de 15 minutos, sem eles saberem, porque eu não avisei antes, eu falo, parou. O grupo que estava defendendo o Bolsonaro agora vai atacar. E o grupo que estava atacando, você sabe que em direito isso é uma técnica antiga. E o grupo que estava atacando agora vai defender. Eu dou 10 minutos para vocês se prepararem. E aí volta. Ao eu fazer esse exercício, sem eles perceberem, eu crio não só uma habilidade discursiva, retórica, mas eu crio o exercício da empatia. Eu obrigo a pessoa que adora Bolsonaro a se colocar no lugar do cara que não gosta do Bolsonaro. E como ele vai ter que atacar o Bolsonaro, ele vai ter que levar a sério quais são os lados, os pontos ruins do Bolsonaro. É a mesma coisa do outro lado. Ele odeia Bolsonaro, mas ele vai ter que entender como é que o bolsonarista pensa. E veja, os dois podem não mudar a opinião, mas pelo menos agora eles não são mais só unidiscursivos. Eles agora aprenderam a pensar com o outro lado e, obviamente, esse exercício é um exercício básico da democracia. E se a pessoa é muito autoritária e bolsonarista, o exercício em si vai colocar dúvida na cabeça dele. Bom, essa é a primeira questão, primeiro que eu queria falar, que envolve vários itens que vocês estavam perguntando sobre como ser inclusivo, como trabalhar numa escola uma escola pública, como trabalhar com temas diferenciados, se o currículo oficial obriga a gente a desenvolver um caminho. Vocês estão vendo que com o GTD eu quebro um pouco isso, não é? Ou seja, eu crio várias modalidades dentro da mesma grade. Então. Segundo ponto, sobre avaliação. Eu queria falar, avaliação aqui é o vestibular também, está entrando, né?
Eu queria dizer duas coisas sobre essa questão das provas e do vestibular. A primeira é o seguinte, o vestibular é uma questão em disputa, gente. Nós não precisamos fazer vestibular no Brasil. Não há necessidade nenhuma, nós temos vagas suficientes para todos os candidatos cursarem. Como que é feito nos Estados Unidos, através do SAT, né? SAT. Os alunos que estão no ensino médio, eles podem fazer a hora que eles quiserem, individualmente, uma prova parecida com o Enem, só que ele é dividido em SAT 1 e 2. O SAT 1 é de todas as disciplinas do ensino médio. O SAT 2 é a área de concentração que ele quer depois se profissionalizar, seja na área de exatas, humanas e assim por diante. E ao longo do ensino médio, ele pode fazer quantas vezes ele quiser a prova do SAT. E fica a última, fica validada a última. Aí todos fizeram as provas. Aí eles mandam uma solicitação de matrícula nas faculdades, universidades que eles querem cursar. Aí o que acontece? A universidade pega todos os pedidos e vai encaixando aqueles que tiveram melhor nota no SAT. E vai saturando até que chega um momento que ou você recebeu a carta falando você se encaixou, você está matriculado, ou então fala, você infelizmente, aqui em Harvard, você não teve uma nota que desse para você entrar. E aí você vai aguardar outra solicitação que você fez para outra universidade. O Brasil poderia ser assim, tranquilamente. Na verdade, não precisava nem ter esse processo. Nem isso precisava. Mas nós escolhemos o pior modelo possível, que é o modelo da disputa individualista de um contra o outro. Essa é uma concepção típica da nossa sociedade, que é uma sociedade de cultura estamental, né? Elitizada. Né? Se vocês pensarem bem, o vestibular é o pior tipo de exame para saber se uma pessoa pode continuar a carreira ou melhor, ele não continuar a carreira. Ele é injusto. Absolutamente injusto. Como é que eu posso achar que uma pessoa, num dia, numa hora, ele está perfeitamente preparado e emocionalmente para cravar a resposta certa? Eu tenho 57 anos. Vocês acham que eu tenho condições de ser um bom consultor se eu só tiver uma bala na agulha para dar o tiro no tigre? Isso é um absurdo. O vestibular é uma ficção doentia. Ele não pode existir. E nós temos que lutar, vocês do cursinho, têm que lutar contra o vestibular. Se vocês colocarem no Google contra o vestibular, vocês vão ver um artigo meu que eu publiquei. Opa, apagou a minha tela aqui, fiquei assustado. Que eu publiquei. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. É que apagou a tela aqui, nunca aconteceu isso. Eu falei, acabou. Então, eu estava dizendo que na vida profissional da gente real, a gente tem tempo. Primeiro, para pensar melhor num projeto. Segundo, até para alterar quando eu erro. No vestibular não tem essa saída. Sabe como eu fazia avaliação com meus alunos na faculdade? No curso, por exemplo, de Relações Internacionais da PUC, nos cursos que eu dei, Direito, eu elaborava um projeto para que, ao longo do semestre, os alunos em grupo escreveriam um artigo científico. Então, a primeira questão era eles identificarem o tema do artigo e bibliografia correspondente. Eu dava 5 pontos. Se eu desse para um grupo, chegasse com uma coisa tão mal feita que eu acabasse dando um ponto só, eu chamava o grupo e falava, olha, vocês erraram isso, 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 refaça. Eu não queria dar a pior nota para o aluno. Eu queria que ele desenvolvesse o melhor dele. Ou seja, quando alguém me perguntava, mas você quer dar 10 para todo mundo? Lógico que eu quero dar 10 para todo mundo. Mas um 10 que seja merecedor. Qual é o papel do professor? É ficar ali de juiz, levantando a plaquinha de nota? Não. É ele se molhar a camisa com suor para fazer o aluno se superar. Então, evidentemente, a segunda parte do artigo era fazer uma leitura crítica da bibliografia. O terceiro é uma pesquisa de campo. O quarto era uma pré-redação do artigo e o quinto era a redação final. E eu o tempo inteiro dava só não dava chance para refazer a última parte, porque também estava acabando o semestre. E aqueles que fossem aprovados, eu publicava o artigo. Eu ia atrás de revista científica e publicava o artigo.
às vezes da própria PUC, mas ele tinha uma publicação. Então, a gente tem que pensar no método de avaliação. Quais são os tipos de avaliação? Estou no segundo ponto, vou ser mais rápido. Nós temos avaliação para saber se o aluno memorizou fórmula, data e assim por diante. Qual é a prova que avalia isso? É a prova objetiva, é aquela que o professor já sabe a resposta antes do aluno responder. Ela pode ser de múltipla escolha, ou ela pode ser até dissertativa. Explica como funciona o coração, né? Quantos ventrículos e aurículas tem o coração. E aí eu já sei qual é a resposta. Ele pode até escrever, não tem alternativa. Mas se ele não responder o que eu quero, ele não chega lá. Qual é a importância da memorização no processo de aprendizagem? Segundo os estudos que nós temos na educação, há mais de 50 anos, ele está entre 10% e 20%. Portanto, escola ou faculdade que só faz prova desse tipo, ela não está avaliando bem o aluno. Vocês sabem que faculdade faz isso. Porque fora da faculdade de educação, a maioria absoluta dos departamentos universitários que nós temos no Brasil não entende de educação. E ainda debocha, achando que sabe muito. Segundo tipo de avaliação, é a avaliação para saber se a pessoa consegue relacionar teoria com prática e solucionar um problema, uma situação-problema. Qual a melhor prova para isso? Prova operatória. É quando eu desenvolvo uma questão que tem várias variáveis nela e eu falo, como é que você resolve para explicar isso? Eu não sei que resposta que o aluno vai dar. Porque eu não sei como que ele vai trabalhar as variáveis a partir do que ele estudou e a vida dele. Então eu posso dizer, por que se falaram que o coronavírus ele é mais disseminado em áreas frias? Por que no Brasil explodiu os casos justamente na Amazônia e Manaus, num período de calor extremo que estava lá? Será que foi em função do aquecimento global? Será que o coronavírus ele se dissemina do mesmo jeito em qualquer temperatura? Será que a temperatura é em uma situação específica de pressão? Será porque a natureza mudou e a umidade também faz parte? Ou seja, se eu coloco um monte de variável, eu faço o aluno não ter uma única resposta. E ele vai trabalhar numa explicação com várias variáveis de conhecimento que ele tem. Nós temos outro tipo de avaliação, avaliação de comportamento. Não dá para fazer prova objetiva sobre comportamento. Eu vou perguntar, se tiver uma velhinha querendo atravessar a rua, o que você faz? Dá uma pedrada nela, ajuda a levá-la até o outro lado, ou você se atira nos automóveis? Isso aí não muda nada da prática, eu não estou avaliando. Isso aí é uma questão de racionalidade. Então, a melhor forma de avaliar comportamento, eu não vou falar todos aqui, porque senão vai ficar muito tempo, é o que se chama observação e registro. Você cria uma situação coletiva, pode ser um grupo de trabalho, uma visita, uma pesquisa, e você observa, sem os alunos saberem que eles estão sendo avaliados, como que é o comportamento solidário, agressivo, de liderança ou não, entre as pessoas que participam daquela atividade. E o professor está avaliando. Então, vocês vejam que nós temos um monte de avaliação. O que a gente chama de autoavaliação no Brasil, ou internacionalmente chama metacognição, que significa eu dar condições para o aluno entender o que ele aprendeu. Vou dar um exemplo para vocês de uma escola, o Colégio Arnaldo, que a gente deu consultoria, uma professora de matemática falou para mim, quando eu expliquei o que era a metacognição, falou, eu faço isso sem saber o nome. Eu falei, como é que você faz? Ela disse assim, eu pego, dou uma prova, que de um lado tem 5 questões. No verso, os alunos até já sabem. Eu coloco, agora você faça para você 5 questões daquilo que você aprendeu no último bimestre em matemática e responda. Olha que legal. É lógico, se o aluno sabe que a professora vai fazer isso na prova, metade da nota está em cima disso, ele já vai estudar, ele está estudando, gente. Ele vai estudar melhor aquilo que ele já tinha visto e aquilo que ele está mais apto. A professora, vendo a questão, já sabe o que é que a maioria da turma aprendeu mais. Vocês podem falar, mas aí todo mundo faz a mesma questão e um cola do outro, mas aí é que tá. Você não pode fazer, se isso ocorrer, os alunos que tiverem a mesmíssima questão, a mesma resposta, obviamente, vão zerar, vão levar 0, né? Mas vocês vejam que a ideia fantástica é fazer com que o aluno... Outra ideia é o portfólio. É o aluno registrar
não todas as aulas, quando ele tiver vontade, o que naquela aula ele achou mais legal. E também ele escrever num caderno, ou no próprio laptop, ou no celular, situações que ele viu na rua que tem relação com a aula. E de tempos em tempos, pode ser de mês em mês, 15 em 15 dias, o professor recolhe esses cadernos, ou pede para mandar por e-mail, e aí ele lê e ele compreende qual é o impacto da aula que ele deu na vida real dos alunos. Bom, vou ficar por aqui sobre essa questão da avaliação e do vestibular. Terceira questão, conteúdos. Como é que eu organizo os conteúdos? Até para discutir essa questão do conteúdo obrigatório, conteúdo não obrigatório. Vou aqui retomar uma discussão feita pelo Delors, num projeto da Unesco, sobre o que seria conteúdo educacional no século XXI, e que os abala, deixa eu ver, dessas questões de avaliação, tem algum material interessante para estudar? A gente tem uma apostila. Eu não mandei a apostila sobre modelos de avaliação, Isadora? Se não mandei, eu mando depois. Não mandou, não, tá, professor. Então você me cobra, tá? Bom, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro encontro para eu explicar esses modelos, como é que se aplicam e tal, mas a gente tem, tá? Então, olha, se você oferecer, a gente vai aceitar, viu? Mas é lógico. Você acha que um professor não gosta de estar junto com o aluno? É o que ele mais gosta. Bom, e com colegas, né? É lógico, esse é o papel da gente, né? Bom, eu escolhi essa profissão. Eu não fui... Não colocaram uma arma na minha cabeça para eu ser professor, educador. Mas vamos lá. Então, eu estou na terceiro ponto dos 6. O Zabala, Antoni Zabala, se vocês puderem, coloca Zabala no Google, que vocês vão achar um monte de coisa dele. É um espanhol que pegou essas ideias aí do Delors, dos 4 pilares da educação, que foi uma elaboração de um grupo de trabalho que a Unesco montou no final do século passado. Ele vai dizer o seguinte: quando a gente pensa num currículo ou num conteúdo escolar, nós temos que pensar em 4 eixos. Primeiro eixo, conteúdos factuais. São aqueles conteúdos que eu memorizo. Já falei, 10 a 20% do que a gente aprende, a gente tem que memorizar. Não tem que ficar estudando a história da língua inglesa para saber que yes quer dizer sim, e por que quer dizer sim. Eu simplesmente memorizo. Né? Então, os conteúdos factuais são aqueles que eu memorizo. Eles têm importância. E é isso que o vestibular, muitos vestibulares cobram. O segundo conteúdo escolar é o conteúdo conceitual. São as ferramentas que cada área de conhecimento cria para operar e explicar a realidade. Eu sou sociólogo. Se eu não souber a diferença entre classe social e estamento, a diferença entre Estado e governo, eu sou um péssimo sociólogo, porque eu não vou conseguir analisar a sociedade porque eu não tenho os instrumentos. Eu não tenho a chave de fenda correta, eu não tenho a lupa. Ora, conteúdo conceitual eu não memorizo. Porque você imagina se eu chego na Índia e aplico, isso aí é estamento, aplico a teoria, mas eu vejo que também é sociedade de classe. Mas se eu decorei, eu não sei operar com os 2. Eu só aprendi a operar com um. Então, conteúdo conceitual eu não memorizo, eu aplico. Lembra a prova operatória? E não objetivo. O objetivo é memorizar. A operatória é aquela que tem várias variáveis. Ela ajuda para isso. Para saber se o aluno está entendendo como aplicar o conceito. Como é que eu fazia na faculdade? Depois de alguns autores que a gente lia, eu mostrava um filme comercial, a gente assistia o filme juntos, e depois eu dividia a sala em grupo, na mesma hora que a gente assistia o filme, e falava, vocês vão assumir, se fosse psicologia, o conceito da Melanie Klein, e vão explicar o caso do menino lá que vocês viram no filme, como se fosse a Melanie Klein. Você vai pegar Gestalt, você vai... E aí os alunos em grupo sacavam como aplicar aquelas teorias daquele autor que a gente viu no bimestre, ou autores que a gente viu, na prática analisando o filme. Não é? O terceiro conteúdo, é o mais interessante para mim, é o procedimental. Qual é a ideia do procedimento? Procedimento significa eu desenvolver com os alunos métodos de construção de respostas a partir do método de cada área de conhecimento. Por que isso? Porque no final do século XX já se percebia que a gente teria um mundo tão dinâmico, com tantas pesquisas e tanta informação,
já no final do século, que o aluno, ao se formar, ele seria um profissional que teria uma série de questões já formadas, que quando ele estava como aluno, elas nem existiam. Então não adianta eu ficar... Vocês sabem que hoje nós publicamos na internet 3 mil livros novos por dia. Evidentemente que ninguém chega nem perto de ler todos. Ora, isso significa que não dá mais para a escola você estudar tudo que está se produzindo de pesquisa. Portanto, tão importante como conceito e conteúdos memorizáveis é o desenvolver na sala de aula métodos de pesquisa em matemática, por isso que nós temos laboratório de física, química, e pesquisa em história, geografia, para quando o aluno se formar, se tiver uma pergunta na vida profissional dele ou no mundo, que a escola não discutiu, ele pelo menos sabe como construir uma estratégia para chegar a uma resposta. Então, isso é que é o conteúdo procedimental. E, finalmente, o conteúdo atitudinal, é o conteúdo da moral e da ética. Não adianta eu formar um advogado que vira um Sérgio Moro. Não interessa para a gente. Ou esse menininho aí, o Dallagnol. Não interessa formar um advogado desse tipo para nós, porque ele é um atraso na vida social. Né? São arrivistas, né? Os famosos advogados de concurso, né? Os concurseiros. Né? Assim como eu não quero um sociólogo que só pense também em usar a carreira para ir em congresso em Paris, depois em Istambul, viajar o mundo. No fundo, ele está pouco se lixando com o que ele está desenvolvendo em termos de sociologia. O que importa é ele estar viajando o mundo através da profissão, não é? E assim por diante. Né? Então, eu preciso desenvolver atividades, daí aqueles grupos de conversa que eu falei, mesmo em AD, para que a gente fale sobre a vida, e sobre o que eu faço com o que eu conheço, né? O que eu aprendo, o que eu vou ser como profissional. Vou para o quarto ponto, formação de professor. Sugiro que vocês leiam Antônio Novo, que é o maior especialista de formação de professor do mundo, é um português, foi reitor da Universidade de Lisboa. Na última eleição, ele quase se elegeu o presidente da República de Portugal. O que ele diz? Ele diz o seguinte: vamos lembrar que criança aprende de um jeito e adulto de outro. Por que adulto não aprende como criança? Porque ele já tem cristalizado uma série de valores, de crenças e de hábitos. A Giovana está perguntando. Antônio Novo, isso. Tá aí. Beleza, Bianca. Antônio Novo. O adulto já tem uma série de esquemas mentais, estruturas de pensamento, de valores cristalizados. Né? Então, o que o Antônio Novo percebeu é que, em primeiro lugar, o adulto só aprende quando ele reflete sobre a prática. Se ele assiste uma aula passivamente ou um seminário, ele se sensibiliza, mas aí ele volta para o local de trabalho, a rotina vai matando a sensibilidade, e ele não muda a rotina. Então, eu preciso fazer atividades de formação em que o professor ou qualquer profissional adulto, ele reflita sobre a prática dele. A melhor técnica é oficina. Oficina, como o nome diz, é quando eu produzo algo naquele momento, naquele espaço. Que pode ser uma pesquisa, pode ser a construção de um livro coletivo, mas ele precisa de ou fazer uma crítica, um sociodrama sobre o local onde ele trabalha. Ele vai falar como que o professor dá aula para ele, por exemplo. Ou seja, eu tenho uma série de possibilidades técnicas para fazer, além dele se admirar, né? Vocês estão percebendo que de novo entrou o Paulo Freire, ele começar a pensar sobre a sua prática, e ele então, depois da atividade, sentar e falar assim: lembra que nós estudamos Nova? O que tem a ver com isso que você fez hoje nesse sociodrama, nesse teatrinho? Você tem alguma coisa, alguma conclusão? Ou seja, aí que vem o moderador do professor forçando a pessoa a pensar, não induzir. Ele pode dar qualquer resposta, não precisa ser uma que eu já gostaria que ele desse, mas a levar a pessoa a ligar aquilo que nós estamos estudando com a sua própria prática. Isso é muito importante a gente ter claro. Fazer um monte de palestra não muda a vida do adulto. Ilustra, mas não muda. Quinta questão, o conceito de cultura, que me perguntaram. Olha, o conceito de cultura vem do latim. Eu vou começar a escrever aqui embaixo no chat as palavras que eu citar. A origem da palavra cultura radical é colo. Por isso que
a gente, quando vai usar essa palavra no Brasil, no português, a gente fala colonizar. Por quê? O que significa colo em latim? Significa ocupar um espaço com a experiência coletiva. É isso que significa colo. O particípio passado de colo, em latim, é cultus. O particípio futuro de colo é culturus. Então, agora a gente já consegue entender o que quer dizer a palavra cultura na origem. Significa o seguinte, que se colo é ocupar um espaço com a experiência coletiva, quando eu faço um culto, eu estou homenageando uma pessoa que contribuiu com a experiência coletiva. E o que é culturos? É quando, a partir da experiência coletiva, eu construo um projeto de presente e futuro. Isso é culturos. Portanto, não há um único ser humano que não esteja mergulhado em cultura. Por isso que é um equívoco técnico, esse pessoal que se acha, mas não estuda, falar, não, porque a língua culta. Toda língua é culta. Ou seja, se a pessoa fala, nós fumo, nós vai, e eu entendi, isso é cultura. Porque a linguagem, a palavra, cumpriu o papel de mediar uma informação. Então, cultura é toda experiência coletiva que altera a realidade. Ou, se vocês quiserem, dentro da linha marxista, que altera a natureza. Que é pela inteligência e pela projeção da vontade eu consigo refazer, tá certo? É isso mesmo, é Alfredo Bose. Vocês estudam, hein, gente? Henrique Leroy lembrou que isso que eu acabei de falar é do Alfredo Bose. É um texto dele num livro, que eu não sei se chama Tradição e Cultura, alguma coisa assim. Vou para o último item, sobre como que a gente educava durante a ditadura militar. Vou ser mais rápido, estou acabando. A questão é a seguinte, parte da esquerda, ela foi para a luta armada, e parte da esquerda fez luta de resistência, foi para o MDB, foi para o mundo sindical, tentou articular greves, e assim por diante. Como de 70 a 73 a esquerda foi dizimada pela ditadura militar, com tortura, assassinato, exílio, a partir de 74, Dialética da Colonização, tem esse texto, porque esse texto que eu estou falando, Henrique, vem de antes desse livro, que é fantástico, do Bose. Bom, mas vamos lá. A partir de 74, a esquerda depôs as armas. E foi caminhando cada vez mais aceleradamente para a ideia de que foi um erro usar a arma na guerrilha para enfrentar de maneira quixotesca a ditadura militar. Porque se acreditava que através do foquismo ou da guerra popular prolongada, que aí é a visão maoísta, né, principalmente rural, né, do PCdoB, que através disso haveria um levante da população pobre contra a ditadura. E, na verdade, não houve esse levante. E aí, a partir disso, a esquerda decidiu por 2 movimentos, 3, deixar as armas, se dirigir para a educação, principalmente para a formação de lideranças populares, e terceiro, se aproximar da Igreja Católica, que naquele momento fazia um novo movimento que era a teologia da libertação. Essa aproximação gerou muitas ONGs e entidades, ou acabou mudando a concepção de algumas entidades, como a FASE do Rio de Janeiro, e BASE, que o Betinho criou, e assim por diante. E é a partir daí que se vem a retomada do Paulo Freire em projetos de formação sindical, de formação de liderança rural, Vocês não têm ideia de 77 até 83, de como se teve no Brasil uma massa de formação de pequenos grupos que ou estavam nas SEBs ou fora das SEBs, na Amazônia. Quando em 83 se vai criar a CUT, a gente descobre que tem um daréu de gente. Só para vocês terem uma ideia, em 81 se faz um encontro, acho que é o segundo encontro nacional de SEBs,
em Vitória, no Espírito Santo, a gente descobre que tem mais de 90 mil SEBs no Brasil. Então, assim, e todas com formação, com leitura da Bíblia e estudo da realidade. A Igreja Católica também faz um movimento de aproximação da discussão política e da esquerda através da leitura de Gramsci. Por isso que Paulo Freire e Gramsci são tão atacados pela direita hoje no Brasil. Porque eles sabem da potência que foi esses dois autores na reconstrução da esquerda brasileira, numa esquerda democrática, que não pega em armas e que não é extremista, portanto. Nós temos extrema-direita no Brasil hoje, que está governando o país, mas não temos extrema-esquerda no Brasil. Nós só temos esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita e extrema-direita nós temos no Brasil. Então, é um pouco isso que a gente fez. SEBs são, Bianca, comunidades, com C, tá? Eclesiais de base. E é isso. O C de comunidade e de eclesial, base, B. Gente, era isso que eu tinha pensado em falar. Olha, deixa eu ver aqui com vocês quanto tempo eu tenho, porque eu hoje tenho... Só um segundinho aqui. Eu tenho uma live para discutir política de assistência social no Brasil com a ex-ministra da área. Deixa eu só ver que horas. Rapidinho aqui. É às 19, então eu tenho mais uns 15 minutos, só para eu tomar um fôlego. Estou à disposição. E podemos voltar, se vocês quiserem, viu? Então, professor, eu ia inclusive falar isso. Eu ia te falar para você convidar a gente para sua live, que vai ser um prazer participar lá também. E eu queria te dizer, eu sei que você tem esse compromisso, você já tinha me falado, a gente até adiantou o horário por esse motivo. E aí, assim, eu tenho certeza que tem muitas perguntas, muitas coisas aqui. E aí eu queria ver o que o pessoal, inclusive, sugere. Se tem alguém que quer muito fazer uma pergunta, acho que a gente podia aqui abrir para 2, que eu acho que é um tempo para a gente responder tranquilo. E as próximas a gente guarda para uma próxima oportunidade, porque já que você ofereceu, nós não vamos recusar, não. Nós vamos querer, sim, essa próxima atividade aí. Já vamos pensar. Não, eu também quero. Isadora, eu falei para você, nós estamos criando em Jundiaí uma escola de formação de lideranças jovens, eu não me lembro se é 18, 17 anos a 22 anos. Né? Estamos construindo todo o projeto pedagógico da escola, depois eu posso passar para vocês. Mas é isso, se tiver 2 perguntas, estou aqui à disposição, vai ser bem legal. Muito legal. No nosso chat aqui, tem 2 perguntas que foram feitas lá no começo. Se ninguém quiser falar agora, a gente pode ler as 2, encerrar, e na próxima a gente já volta cheio de coisas para poder perguntar. Alguém quer falar, gente? Se manifestem. Ó, a Andrea mandou uma aqui no chat agora. Como trabalhar com a gestão horizontal na educação popular em um mundo em que estamos acostumados a sempre obedecer? Já respondo? Acho que sim, só ela que mandou, a gente já responde essa, depois o senhor já pode fazer uma finalização e a gente já já finaliza e deixa para o próximo. Vamos ter clareza o seguinte, um processo educacional não é horizontal. O espontaneísmo que o Rousseau, por exemplo, propunha, ele forja uma relação que parece simétrica e é totalmente assimétrica. Eu não posso dizer para vocês que eu sou igual a vocês porque eu estou falando sobre Paulo Freire. Então, isso pressupõe que tem uma simetria nesse tipo de informação entre nós. O que não dá condições para eu achar que em todos os temas eu sei mais que vocês, porque eu não sei. Então, o que a gente tem que entender é, não existe exatamente uma relação horizontalizada no processo educacional. O que existe é diálogo. Aí mudou. Porque quando a gente fala que nós somos todos iguais, nós estamos mentindo. Se eu estou falando, olha, gente, vamos terminar, eu vou responder a pergunta de 2 ou 3, eu estou comandando a brincadeira. Portanto, eu sou autoridade. E vocês não. Mas se eu criar um diálogo com vocês, eu tenho condições, por exemplo, se a gente mudar num próximo encontro nosso, para vocês falarem, e eu só no final falar, ou eu bater uma bola com vocês a partir de 2, 3 temas, muda a lógica
e o sujeito passa a ser vocês. E eu fico como uma espécie de garçom. Mas vocês veem que se eu criar métodos diferentes, eu consigo... A gente chama de aula dialógica, né? É quando eu estou criando toda hora situações em que vocês interrompem a minha fala, e aquela ideia que eu falei do queijo suíço, né? E eu refaço o que eu estava planejando em função das perguntas e observações de vocês. Mesmo assim, é fundamental que a gente deixe claro para o educando que eu tenho uma autoridade que ele não tem na sala de aula. É a mesma coisa que eu falar que um prédio pode ser construído horizontalmente. Não vai ser muito horizontal, não, porque alguns sabem como é que você usa um prumo, outros não. Outros sabem só assentar Uns têm um planejamento e olha a planta e sabe exatamente por onde tem que fazer, como tem que começar, outros não. Então, é importante a gente entender que o processo educacional não é exatamente um processo horizontal, mas eu posso transformá-lo num processo dialógico, de diálogo e construção coletiva. De novo, é o professor que tem que ter a sensibilidade até para administrar qualquer tipo de conflito que, porventura, ocorrer durante essa discussão. Né? Veja, sobre a sociedade não ser, eu não sei não, viu? Porque o que eu estou vendo nesse século XXI? Que, de repente, sai um monte de gente na rua em 2013 e os velhinhos, como eu, ficam desesperados. Não conseguem entender coisa nenhuma do que está ocorrendo. Até a Globo tentou inventar que a bandeira era o tal da PEC 37. Não tinha nada a ver. Quem foi lá para a manifestação viu que tinha um monte de bandeira, que aquela multidão era uma soma de um monte de comunidade que vinha mesmo do Facebook. Não é? Aí depois a gente tem agora o pessoal de torcida organizada de futebol, gente. O pessoal a gente falava, quando o morro desceu, o morro desceu. E segundo eu falei com o presidente da torcida organizada nacional, das torcidas organizadas do Brasil, ele disse que vai voltar. O Rubinho, que está nos ouvindo, sabe disso. Aí, para deixar a coisa mais complicada, saem os trabalhadores de aplicativo e fazem uma greve. Quem poderia esperar isso? Aí, para piorar ainda mais, a Anitta vai para as redes sociais e fala, gente, o judiciário fica no governo. Claro que tem gente que vai rir, mas eu acho isso uma beleza, porque ela está discutindo política. Aí o menininho lá, o Felipe Neto, vai pro Roda Viva e fala, eu errei. Claro que ele falou besteira, falou, não é política, gente, é liberdade e opressão que é o tema. Pô, do dia que liberdade e opressão não for tema da política, eu já falei, até mandei para ele, eu vou ser o Rei Momo, né, de Belo Horizonte. Então, o que eu acho que é importante a gente entender é que não dá para a gente dizer que o mundo está posto. O mundo é uma luta dinâmica. Evidentemente que aqueles que têm o poder econômico ou político, eles vão tentar não mostrar o que está acontecendo por baixo dos panos. Mas quem tem um olhar atento sabe que a coisa não está boa. Se o Bolsonaro fosse tão forte, por que é que ele foi para o Congresso fazer acordo com o Centrão? Por que ele está hasteando a bandeira branca para o STF? Porque ele está morrendo de medo. Agora que o filho dele foi chamado, o Flavinho, para depor, agora as coisas vão se fechar em cima da família dele. E aí? Ele vai abandonar o filho? Ele vai se misturar com a história toda? A situação não é... Olha, nunca imaginem que a vida política só vai num sentido só. Nunca imagine que no governo Lula não poderia ter depois o impeachment e a própria prisão dele. Nunca imagine que o Bolsonaro é o rei pro resto da vida. Nunca. A vida social é muito mais dinâmica e quente do que a sessão da tarde. Tenham clareza disso, tá ok? Gente, eu agradeço demais vocês terem me ouvido. Na verdade, eu falei demais. É engraçado, quando a gente prepara, eu pensei que eu ia falar em menos tempo e ouvir mais vocês. Eu acho que a gente tem que mudar a dinâmica no próximo encontro. Eu gostaria demais que a gente continuasse conversando. Não estou falando mais um encontro, mas quantos vocês quiserem. Eu posso tanto continuar desse jeito, aprofundando alguma questão técnica, como a gente pode fazer o contrário, vocês falarem da prática de vocês e a gente criar uma espécie de seminário em que alguns falam sobre os dilemas, as dificuldades, as dúvidas, e eu bato bola com vocês, a gente inverte, né, como eu disse, a dinâmica. Mas para mim seria muito importante a gente continuar. Eu estou buscando aqui onde que está o link,
Só um segundo aqui, o link do chama Cesta Básica. Eu tenho o link para eu entrar e eu queria ver onde que está o link. Só um segundinho. Vocês falaram para participar aí da... Enquanto o senhor procura o link, eu tive uma ideia, talvez, para o nosso próximo encontro. Eu acho que como você sugere de ouvir a gente, talvez no próximo encontro a gente pudesse trazer essas experiências, inclusive, que a gente está tendo agora nessa implementação de ensino à distância nos cursinhos populares, como é que isso tem funcionado, trazer os principais questionamentos, o que os alunos têm trago para a gente compartilhar aqui e talvez tentar aprofundar um pouquinho disso nesse novo momento que a gente está vivendo. Beleza. Se organiza, a gente marca a data, você fala comigo, eu vejo na minha agenda. Eu mandei para o teu WhatsApp, Isadora, agora, o card do evento que eu vou participar agora. Porque eu não ia demorar muito para copiar, eu mandei o card. Eu acho que lá embaixo, se ampliar, está eu acho que é pelo Facebook ou pelo YouTube que vocês participam e assistem esse debate. Chegou para mim, eu vou mandar para todo mundo nos grupos que a gente está conversando. Bom. Gente, então, se vocês não me xingarem muito, eu queria ter uns 10 minutos aqui para respirar, porque vai ser mais 1 hora e meia. Que isso, professora, a gente é que agradece, foi sensacional. A próxima vai acontecer, a gente já vai planejando aqui. Queria agradecer também de uma forma mais especial a participação da Dani Everlin, que é a coordenadora do nosso projeto de extensão, o Henrique Leroy, que é nosso orientador também lá nesse projeto, e dizer que foi muito bom. Muito obrigado, professor, é sempre um prazer ouvir você. Fico contente, se der para a gente continuar, vou ficar mais contente ainda. É só definir o dia comigo, tá bom? Combinado. Boa noite. Bom final de semana, gente. Até. Até.